Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana e hoje nossa aula vai ser sobre purificação de proteínas. Como o nome já diz, quando a gente tem uma proteína de interesse que a gente quer estudar, o interessante é conseguir isolar essa proteína das demais que estão presentes no organismo, de estudo. Então, o que eu vou falar hoje na aula é justamente isso: são as técnicas utilizadas para conseguir purificar e isolar essa proteína de interesse. Então, a nossa aula vai ser dividida em purificação de proteínas, onde eu vou conceituar o que significa, e depois eu vou passar para os dois tipos de técnicas que são utilizadas para conseguir fazer essa purificação. Então, primeiramente, falando sobre purificação de proteínas, basicamente é a combinação de técnicas que vão explorar as diferentes propriedades da nossa proteína-alvo para isolá-la das demais. Então, como vocês viram na última aula, as proteínas têm uma diversidade no organismo e elas vão variar conforme tamanho, carga, pontos elétricos e muitas outras características. Então, é baseando nisso que a gente consegue utilizar essas técnicas e isolar essas proteínas de interesse. No caso, quando a gente pensa no cupim, que é o nosso objeto de estudo aqui dessa disciplina, o que a gente tem que pensar que o primeiro passo é obter uma amostra com apenas proteínas, né? Então, a gente precisa extrair essas proteínas do organismo e tem diversas técnicas que funcionam para isso. E o que é interessante é sempre pensar em reduzir a complexidade da amostra. Então, por exemplo, se eu soubesse que a minha proteína de interesse é presente apenas na mitocôndria, o que eu poderia fazer é procurar um protocolo que estabelecesse esse isolamento das mitocôndrias do organismo. Então, com isso, a gente já reduziu muito a complexidade da nossa amostra e a gente poderia ter, por exemplo, proteínas só mitocondriais, o que já facilitaria nos próximos passos. Mas aí, no caso, por exemplo, se a gente tem essa proteína de interesse, essa daqui, se a gente conseguir explorar essas diferentes características dela, isso pode fazer com que a gente consiga purificar ela no final do processo. Então, falar sobre a cromatografia, que é uma dessas técnicas utilizadas para conseguir purificar as proteínas. Então, a cromatografia é uma técnica analítica que permite a separação ou purificação de componentes presentes em uma amostra complexa. Então, por exemplo, a gente pode fazer aquilo de reduzir a complexidade da amostra. Então, no caso, mesmo a gente não conseguindo isolar a nossa proteína de interesse logo de cara, a gente pode falar assim: então tá bom, vamos pegar proteínas que têm uma característica em comum com a nossa proteína de interesse, o que já vai reduzir muito esse universo de proteínas que a gente está trabalhando, e a partir disso, combinar outras técnicas para conseguir isolar a nossa proteína. Existem diversos tipos de cromatografia, cromatografia gasosa, líquida, e no caso, para falar de proteínas, a gente vai utilizar a cromatografia líquida que eu vou explorar mais para frente. Então, a definição de cromatografia líquida é um método de separação utilizando-se de uma resina, que é chamada de fase estacionária, e tampões de lavagem e ou eluição, que é a nossa fase móvel. Então, aqui a gente pode ver como se fosse uma cromatografia de papel. No caso, a nossa fase estacionária seria o papel filtro, e a nossa fase móvel é esse líquido, esse tampão que está aqui embaixo, que vai ser eluído, que vai eluir e vai carrear a nossa amostra através da fase estacionária. E essa separação dos componentes da nossa amostra vai depender da interação das proteínas com a fase estacionária e a fase móvel. Eu fiz um vídeo para vocês dessa técnica de cromatografia em papel, que vai dar para ficar bem claro essa diferença de interação dos componentes da nossa amostra com a fase estacionária e a fase móvel. Porque o que acontece? Se o nosso componente da mistura da nossa amostra tem uma maior afinidade com a fase estacionária, a fase móvel não vai conseguir carrear essa amostra através da nossa coluna, né? No caso, seria o papel. Já se os componentes da amostra têm uma maior afinidade com a nossa fase estacionária, com a fase móvel, desculpa, ela vai ser carreada e vai conseguir percorrer uma distância maior. Vai ficar claro isso agora que vocês vão ver esse experimento que vocês podem aplicar em casa e pensar em aulas práticas também. Então, o sistema é muito simples de se fazer, só precisa de dois copos, um com água, outro com álcool,
e um papel filtro cortado nessa espessura. E o que acontece é que você, 2 dedos abaixo, acima do papel, você faz uma linha com lápis e coloca pontos com caneta hidrográfica, canetinha, com cores diferentes. E você vai perceber que a fase móvel, né, que no caso é a água e o álcool, vão caminhar em direção através da fase estacionária e vão carrear os pigmentos. E como eu tinha falado antes, dependendo da interação da amostra com a fase móvel e a fase estacionária, você vai ter um padrão diferente de migração dessa amostra. Então, no caso aqui, a gente pode ver que na água é mais rápido, né? Ela atravessa mais rápido, ela é conduzida mais rapidamente através da fase estacionária. E o que acontece é que o pigmento, ele tem, dá para perceber que ele tem uma certa afinidade com a água. Então ele é carreado, ele é diluído pela água conforme vai passando, né? E quando a gente vê o álcool, ele demora mais para atravessar essa fase estacionária e a gente consegue ver que os pigmentos não migram tão bem quando em álcool, né? Então eles ficam mais retidos, então a interação deles com a fase estacionária é maior do que com a fase móvel nesse caso. Então ele interage mais com a celulose do papel do que com o álcool. Isso acontece devido às propriedades que é justamente hidrográfica, porque os pigmentos eles são hidrossolúveis. E no caso a gente pode ver, não sei se dá para ver muito bem no vídeo, mas a terceira cor, a gente consegue ver que ela está se separando em duas. Ela era verde, mas a gente consegue ver que na amostra ela era composta por pigmentos tanto verde quanto azul. Então isso que é interessante de ver. Vocês podem fazer em casa com diversas canetinhas com cores diferentes para ver qual que é a composição. Então tem algumas que separam em 3, 4 pigmentos. Então é muito interessante aplicar isso, justamente até para vocês verem a cromatografia. E como eu falei, pensando, né, que a gente está tentando trazer atividades que vocês consigam aplicar em aula para alunos, e essa é bem interessante que dá para fazer com tudo que tem em casa e dá um resultado bem legal para os alunos verem, para vocês verem também. Então fica aí a dica de cromatografia em papel, utilizando canetinha. Agora que vocês viram esse vídeo de uma atividade prática, né, utilizando a cromatografia líquida, eu acho que deu para ficar um pouco mais claro essa questão da fase estacionária e fase móvel. E o que vai acontecer agora é que eu vou mostrar exemplos de alguns tipos diferentes de cromatografia líquida. E sempre vai ter essa questão da fase móvel e da fase estacionária. No caso, as fases estacionárias não vão ser papel, filtro de papel, vão ser colunas, né, que são chamadas de colunas cromatográficas. E eu vou mostrar exemplos e fotos para vocês, então vai ficar um pouco mais fácil de visualizar. E basicamente a separação das proteínas vai depender da interação delas com essa coluna, que é a nossa fase estacionária. E o que acontece é que a gente vai utilizar características diferentes das proteínas para conseguir separá-las. Então, eu vou mostrar exemplos de como separar por tamanho, carga e afinidade. E também tem outros tipos de cromatografia que, por exemplo, se baseiam na diferença de hidrofobicidade de uma proteína de interesse em relação a outras. Então, agora eu vou mostrar 3 tipos diferentes de cromatografia líquida para vocês. Bom, pessoal, o primeiro tipo de cromatografia que a gente vai ver é a cromatografia de exclusão, que é também chamada de cromatografia de filtração em gel. Esse tipo de cromatografia vai separar as proteínas baseada na diferença de tamanho entre elas. Então, numa amostra complexa, a gente vai ter proteínas maiores, médias e menores. Dependendo do interesse do estudo, você pode já ter uma proteína em mente que tem um tamanho específico que você conhece, e a partir disso você consegue fazer com que sua amostra apenas tenha proteínas daquele tamanho. Ou se você quer diminuir a complexidade, você pode fracionar a sua amostra em frações de tamanhos diferentes, o que ajuda a diminuir a complexidade dessa amostra. Então, por exemplo, nesse caso, a fase estacionária é composta por resinas, por esferas de resina, que tem poros de tamanhos diferentes. Então, você pode ter uma resina com um poro específico daquele tamanho que você tem interesse. E nesse caso, essa resina aqui que eu representei, ela teria um poro médio e um poro pequeno. Então, o que acontece? As proteínas maiores, elas não entram dentro desses poros. Então, elas conseguem caminhar livremente ao redor da resina,
enquanto que as proteínas médias e menores, elas acabam entrando nessa resina, o que vai dificultar a passagem e vai fazer com que o tempo que elas ficam retidas seja maior. Então, aqui, pensando na coluna cromatográfica. Então, tem várias dessas esferas, desse gel, dentro da coluna. E conforme você adiciona a amostra aqui, que está com o tampão, essas proteínas vão caminhar através da coluna cromatográfica. Como a proteína maior não apresenta, ela não encontra nenhuma resistência no caminho dela, ela vai caminhar livremente. E quando você for coletar, quando as proteínas forem coletadas ao decorrer do tempo, a primeira fração vai conter proteínas maiores. Já a proteína média, ela vai demorar mais para atravessar essa resina e vai ser, como ela tem que fazer esse percurso todo dentro das esferas, ela vai demorar mais e vai ser obtida na segunda fração. Já a proteína menor, ela é qual apresenta maior resistência na passagem dentro da resina. Então, como a gente pode ver, ela demora bem mais para atravessar e faz com que ela seja a última a ser recuperada dessa cromatografia após a passagem da fase móvel no decorrer do tempo. O próximo tipo é a cromatografia de troca iônica. Como nós vimos na aula passada, dependendo do pH em que se encontra a solução onde estão nossas proteínas, elas podem adquirir cargas finais diferentes, mais positivas, neutras ou mais negativas. Essa diferença de carga entre as proteínas em um determinado pH pode ser utilizada como uma forma dessa separação, que se faz na cromatografia de troca iônica. Então, pensando que no determinado pH, a nossa proteína de interesse apresenta carga final positiva elevada, a gente pode usar essa abordagem para separar essa proteína. Nesse caso, utiliza-se uma resina que tem agrupamentos carregados negativamente aderidos a ela. Então, o que acontece é que a interação entre a proteína que está com a carga elevada positiva seja maior com a resina do que uma proteína que esteja com a carga negativa, por conta da repulsão entre cargas similares. Então, nesse caso, na nossa fase estacionária, seria essa resina ligada negativamente, com grupamentos carregados negativamente, e quando é adicionado a nossa mistura de proteínas, na fase móvel, elas vão sendo carregadas e as proteínas que têm carga negativa elevada saem primeiro. As proteínas, aqui eu coloquei juntos, mas na verdade poderiam ser separadas, poderiam ser 2 tubos aqui. Daí as proteínas com cargas negativas sairiam em segundo lugar. As proteínas com carga positiva também sairiam em terceiro lugar. E a nossa proteína de interesse seria o último tubo. E muitas vezes, para conseguir eluir essa proteína devido à forte interação com a resina, precisaria até mudar o pH da nossa fase móvel para alterar a carga da proteína de interesse e ela conseguir ser eluída. Então, dessa forma, baseado nos princípios que vocês viram de aminoácidos e proteínas e até da solução tampão que ajudou a entender, é possível pensar em diferentes formas de modular a carga dessas proteínas, dependendo do pH, para conseguir isolar a nossa proteína de interesse. E esse é o princípio da cromatografia de troca iônica. É a cromatografia de afinidade, e nesse caso, é possível usar esse tipo de técnica caso você saiba que a sua proteína de interesse se liga especificamente a alguma outra molécula. Então, vocês vão ver um exemplo disso na aula de DNA recombinante mais para frente. Mas, por exemplo, se você pensa em enzimas, receptores celulares, anticorpos, você sabe que eles têm moléculas específicas a que eles se ligam. Então, caso você queira purificar e isolar essas proteínas específicas, o que acontece é que a gente tem, na fase estacionária, uma matriz que é insolúvel, e nela você tem essa molécula a qual a sua proteína se liga, ligada a essa matriz. Então, por exemplo, caso isso aqui seja
o substrato de uma enzima. Você quer isolar uma enzima, esse seria o substrato dela. Então, você sabe que a sua enzima vai se ligar a esse substrato. Então, quando adicionado na coluna cromatográfica, a sua mistura aqui de proteínas, que contém a sua enzima de interesse, o que acontece é que a sua enzima vai ficar adsorvida a essa matriz presente na coluna. Enquanto a fase estacionária vai passando, as outras proteínas que não são do seu interesse, elas vão ser eluídas. Então, com isso, elas vão sair nessa primeira fração. Para esse tipo de cromatografia, geralmente se faz algumas lavagens para garantir que não tem mais nenhuma proteína que ficou na coluna. Então, por isso que aqui não tem, é uma representação de não tendo nada nessa fração. E quando você quer eluir a sua proteína de interesse, o que você pode fazer é adicionar na sua fase estacionária, você adiciona uma concentração alta desse ligante, desse substrato da enzima, por exemplo. Isso faz com que a sua proteína tenha uma maior afinidade pela solução que está passando e ela consegue se soltar da coluna e ser eluída. Aqui, então, você conseguiria isolar a sua enzima, seu receptor ou sua proteína de interesse. Então, aqui a gente consegue ver alguns exemplos, algumas fotos de cromatografia utilizadas em laboratório, né? E vocês podem ver que varia muito o tamanho dependendo do que você está analisando, ou o tipo de coluna, ou o tipo de amostra, ou o número de componentes. Então, ela pode ser até pequena, que essa aqui é muito parecida com a que vocês vão ver na nossa aula prática, até umas bem maiores, como vocês podem ver aqui. E no caso, também existe cromatografia a nível industrial. Então, tem esses tonéis que são colunas, atuam como grandes colunas cromatográficas, e aqui seria toda a tubulação para conseguir carrear essa fase móvel através da nossa fase estacionária. Assim como aqui, por exemplo, esse verde seria a amostra de interesse, e aqui você tem a pesquisadora, e ela está sempre adicionando o tampão de eluição, a nossa fase estacionária, para conseguir carrear a amostra, a nossa fase móvel para conseguir carrear a amostra. E o que acontece aqui em laboratório, geralmente, quando se usa muito essa técnica, a gente tem um aparelho que se chama HPLC, que ele é responsável por automatizar essa cromatografia. Então, no caso, o que acontece é que nós temos bombas, e aqui são nossos solventes, nossa fase móvel, e o que acontece é que ele vai carrear, essas bombas vão fazer com que tenha uma transmissão desse solvente através da nossa coluna aqui, então seria a nossa coluna cromatográfica, então tudo seria automatizado. A passagem da fase móvel através da fase estacionária é automatizada, a coleção para coletar, né, as nossas amostras, as nossas frações, também é automatizado, e a detecção das proteínas que estão saindo do HPLC. E aqui, no caso, seria a injeção da amostra. Daí o que acontece aqui é que com esse detector nós conseguimos ter uma ideia da intensidade do que está acontecendo, o que está saindo das nossas frações no decorrer do tempo. Então aqui a gente pode pensar, aqui seria o primeiro pico cromatográfico, então seria uma fração de proteína saindo, aqui uma segunda fração e aqui uma terceira. Tudo dependendo do nível de interação dessas proteínas com a coluna cromatográfica. E no caso eu não falei na nossa cromatografia de afinidade, mas, por exemplo, o que pode acontecer é que a gente tem dois tipos de tampão, e o que acontece é que a gente vai mudando o gradiente. Então, cada vez que a gente quer coletar uma fração diferente, a gente muda a proporção do solvente A do solvente B, por exemplo. O que acontece é que as proteínas que não estão tão ligadas assim à coluna, elas podem sair, ser eluídas antes daquelas que têm uma ligação mais forte, mais específica. Então, por isso que a gente consegue ter diferentes picos cromatográficos aqui, dependendo da proteína de interesse, dependendo da interação com a coluna. Para exemplificar qual seria a função e por que no HPLC nós temos dois tipos de tampão, eu vou usar o exemplo da cromatografia de troca iônica para mostrar o que pode
quais podem ser esses dois tampões e por que a gente precisa de dois tampões diferentes. Então, no caso, a gente pensa que um tampão ele vai ser utilizado, ele é parecido com o tampão que está à amostra, justamente para manter as características dela. Então, sua proteína de interesse vai estar do mesmo jeito. E o que acontece no primeiro momento é que esse tampão ele vai favorecer a ligação da sua proteína de interesse à coluna cromatográfica, à sua resina. Então, no caso, aqui nesse gráfico em azul, seria a composição desse tampão que a gente está passando pela coluna. No caso do primeiro momento, é o mesmo tampão que onde estão as amostras, então isso faz com que as nossas proteínas de interesse, que tem uma afinidade, né, que tem uma interação com a resina, ela consiga se ligar especificamente, né, e as proteínas que não se ligam à resina, elas vão ser eluídas e vão sair da coluna e podem ser coletadas. Daí, a partir do momento que a gente tem o interesse em remover as nossas proteínas que ficaram ligadas à coluna para recuperá-las, então a gente pode coletar elas no final, o que vai acontecer é que a gente vai ter que modular esse tampão, porque se a gente não modular o tampão, elas vão ficar aderidas aqui. E como a gente quer recuperá-las, então a gente tem que o quê? Mudar o tampão para que ele mude essa interação, ele acabe afetando essa interação entre a nossa proteína e a resina, e a nossa proteína consiga ser eluída. Então, para isso, pensando que é uma cromatografia de troca iônica, o que pode modular, né, um dos exemplos que pode modular, é se você tiver um tampão B, o segundo tampão que está conectado ao HPLC, que tenha cargas negativas ou que tenha uma diferença de pH. E o que a gente pode ver é que não é uma mudança brusca, porque o que acontece é que a gente pode eluir nossas proteínas por etapas, por frações. Então, primeiramente, a gente vai eluir a proteína que não tem uma interação tão forte com a coluna, e assim gradativamente, uma que tem uma interação média até uma que tem uma interação muito forte. E essa mudança na interação e nessa capacidade de eluição das nossas proteínas da coluna vai depender dessa concentração no tampão. Então, conforme a concentração do tampão vai aumentando, isso devido à mistura dos tampões presentes no HPLC, vai permitir que as proteínas sejam eluídas. Então, tem o primeiro pico, que é a proteína que tem menor interação, a que tem média, até a proteína que tem maior interação com a coluna pode sair. E isso acontece devido justamente a essa alteração no tampão feito pela mistura no HPLC. Até que chega um momento em que no HPLC, como ele é automatizado, então você pode aplicar diversas amostras, né, gradativamente, sequencialmente. Então, o que acontece é que a nossa coluna ela é regenerada. Então, a gente tem uma alta concentração do tampão que vai remover as nossas proteínas que ficaram ligadas aqui. Isso vai fazer com que tenha o reequilíbrio da coluna para que ela possa ser utilizada na próxima amostra. E assim segue o processo do HPLC, né, da cromatografia líquida, que é de alta eficiência, que é conferida pelo HPLC e essa automatização realizada por ele. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma coluna cromatográfica que nós temos no laboratório e ela está ligada, então aqui seria essa coluna cromatográfica, ela está ligada ao HPLC. E o que acontece é que o plasma sanguíneo, tem várias proteínas, só que o que acontece é que 14 proteínas presentes no plasma são muito abundantes, então tem alta abundância em relação às outras proteínas. E o que acontece é que às vezes é interessante a gente estudar essas proteínas que não são tão abundantes para conseguir entender melhor, por exemplo, a resposta a medicamento, pacientes com depressão. Então, quais são essas proteínas em menor abundância e qual que é a diferença entre um paciente com depressão e outro que não, ou um que responde bem à medicação ou não. Então, o que acontece é que nessa coluna cromatográfica existem 14 anticorpos específicos para essas proteínas aqui. Então, o que acontece é que quando a gente tem essa depressão, que chama de depressão das 14 proteínas, aqui, quando a gente tem a detecção no nosso cromatograma, esse primeiro pico corresponde às proteínas que não
vão ligar a essa coluna cromatográfica. Então, serão as proteínas com menor abundância no plasma sanguíneo. E a gente pode pegar essa fração de proteínas e estudar nas nossas análises. E aqui seria depois, né, que a gente consegue eluir essas proteínas, então a gente muda a composição do tampão de eluição para fazer com que essas proteínas que se ligaram aos anticorpos específicos saiam. E aqui seria a fração com maior abundância no plasma. Então, isso é interessante para vocês verem uma aplicação que nós temos no laboratório e pensar que isso pode ser feito para outras aplicações que vocês tenham interesse, quando vocês forem trabalhar em alguma iniciação científica. E essa técnica de HPLC, esse equipamento, ele geralmente está presente em vários laboratórios, então vocês podem ter contato. E quando vocês tiverem a oportunidade de ir no nosso laboratório, a gente também mostra para vocês. Até o espectrômetro de massas ele é acoplado a um HPLC, então a gente mostra para vocês depois, quando vocês puderem ir no lab. Então agora a gente vai entrar em outra técnica, que é a eletroforese. Então, basicamente, como eu falei, com a cromatografia líquida, a gente consegue separar frações da nossa amostra de interesse até obter a nossa proteína purificada. E o que acontece é que não é essa cromatografia, mesmo você tendo o detector, dependendo se está no HPLC, que você consegue ver os picos, não é uma técnica visual, então você não consegue ver durante o processo se está dando certo ou não a sua purificação. Então, nesse caso, a eletroforese, ela é uma técnica que permite a gente avaliar se a nossa purificação está sendo bem feita, está sendo efetiva durante o processo. Então, vou mostrar para vocês quais são os detalhes dela. Então, basicamente, a eletroforese é uma técnica que permite separar moléculas de diferentes cargas e ou massas moleculares durante a aplicação de diferencial de potencial elétrico. Então, é importante sempre pensar que tem essa diferença de potencial elétrico. E essa eletroforese ela é utilizada para DNA, RNA e proteínas, mas no caso a gente vai focar em proteínas. Quando a gente fala de uma amostra com proteínas que estão num determinado pH, a gente já falou que elas vão ter cargas diferentes. Então, algumas proteínas vão estar positivas, outras negativas e outras neutras. O que acontece é que, dependendo da carga dessas proteínas, elas vão ter uma diferença de migração através desse polímero. Então, se a gente coloca as proteínas aqui e aplica, né, essa diferença de potencial elétrico, criando um polo negativo e outro positivo, o que vai acontecer é que as proteínas carregadas positivamente vão migrar em direção ao polo negativo. Já as proteínas carregadas negativamente vão migrar em direção ao polo positivo. Se a proteína estiver neutra, ela não vai se movimentar pelo polímero, então vai ser proporcional à carga dela essa distância de migração nesse polímero a partir do potencial elétrico. Já quando se fala em massa, a gente vai admitir que todas as proteínas estarão com a mesma carga. Nesse caso, todas as proteínas estarão com carga negativa. O que vai acontecer é que é diferente da cromatografia de exclusão molecular, esse polímero vai apresentar uma malha que tem diferentes poros, dependendo do tamanho que é interessante para o estudo. O que acontece é que como elas têm mesma carga, quando aplica esse potencial elétrico aqui, as proteínas, como estão negativas, elas vão ter a tendência a fugir, né, a sair do polo negativo em direção ao polo positivo. O que vai acontecer é que, dependendo do tamanho do poro, as proteínas maiores, elas não vão conseguir migrar tanto por esse polímero. Como acontecia na cromatografia de exclusão, elas conseguiam contornar a resina, só que isso não é possível no gel, porque ele ocupa todo o espaço. Então, por isso, as proteínas vão sofrer uma resistência para caminhar pelo gel. Então, isso vai fazer com que tenha uma diferença de migração baseada no tamanho dessas proteínas. Então, aqui seriam proteínas maiores, médias e menores migrando através do polímero. Bom, uma variante muito importante dessa técnica de eletroforese, que separa as proteínas por massa molecular,
é a técnica de SDS-Page. Nesse caso, o nome quer dizer que é uma eletroforese em gel de poliacrilamida em presença do detergente aniônico SDS. Então, esse gel de poliacrilamida é ele que vai conferir os poros que eu falei anteriormente. Então, aqui, a gente pode pensar que seria uma malha formada por essa poliacrilamida, e dessa forma as proteínas vão migrar diferencialmente através desse gel. E como ele é um gel inteiro, ele não é uma resina como na cromatografia, as proteínas então vão ficar retidas, as maiores ficam mais retidas, as médias conseguem caminhar mais, e já as menores, elas têm uma maior velocidade e um alcance de migração. Falando sobre o detergente aniônico, que é o SDS, como sabe, o detergente ele vai atuar na desnaturação das proteínas. Então, pensando, a gente tem a proteína toda enovelada aqui, como vocês viram na aula. E o que acontece é que o detergente, quando atuando nessas proteínas, ele vai fazer com que elas fiquem desnaturadas. Então, elas começam a ter essa conformação mais linear. E, além disso, ele é um detergente aniônico, o que significa que ele vai conferir carga negativa para essas proteínas. Então, pensando que aqui seria a adição do SDS, então ele vai desnaturar e conferir carga negativa para a proteína. Isso significa que a carga da proteína nesse pH vai ser mascarada pela presença do SDS. Então, dessa forma, como eu falei, todas as proteínas vão estar negativas e, inclusive, a carga dessa proteína vai ser proporcional ao tamanho, uma vez que acredita-se que você tem uma molécula de SDS a cada 2 resíduos de aminoácido. Então, é dessa forma, com essa técnica do SDS-Page, que proteínas de diferentes massas moleculares elas vão todas ter carga negativa e ter uma migração diferente através do gel de poliacrilamida. Então, como vocês viram nesse vídeo que eu mostrei agora, o SDS, que é esse detergente aniônico, ele vai atuar não só na desnaturação das proteínas, mas também conferindo carga negativa a elas. O que acontece é que no preparo da amostra de proteínas, quando a gente vai fazer a técnica da eletroforese SDS-Page, não é só o SDS que vai contribuir para essa desnaturação das proteínas. Então, no processo, a gente também ferve as amostras, então elas ficam 5 minutos a 95 graus, que é justamente para ajudar nessa desnaturação. E a gente também adiciona um composto que chama beta-mercaptoetanol, que ele vai atuar nas pontes de sulfeto, então ele vai reduzir essas ligações. E o que acontece, como vocês viram na aula passada, que essa ligação covalente é importante para a manutenção da estrutura terciária da proteína. Então, o que acontece é que a gente reduz essas ligações justamente para ajudar na desnaturação das proteínas. Então, depois disso, Então, por isso que as proteínas ficam lineares, com carga negativa, e podem ser aplicadas no gel e vão ser separadas por diferença de massa. Dependendo do tamanho delas, elas vão migrar mais ou menos no gel de poliacrilamida. Aqui é uma representação só para vocês terem uma ideia mais visual de como acontece isso na prática. Então, aqui seria a estrutura do nosso gel. O gel ele fica retido entre 2 vidros. E essas depressões aqui no gel correspondem aonde a gente vai aplicar a amostra. Nós chamamos de poços, nossos poços. Então, a gente coloca as amostras aqui e elas vão ficar retidas no gel, e conforme a gente liga na fonte, que vai gerar essa diferença de potencial, a gente estabelece qual é o polo negativo, qual que é o polo positivo, e as proteínas vão migrar através do gel. Vocês vão ver isso na aula prática que a gente vai mandar para vocês no vídeo. Eu só quis deixar isso aqui para ficar mais visual mesmo, de vocês entenderem como que é na prática e não ficar tão abstrato. Então, agora pensando na parte do gel, então aqui seria o esqueminha do gel montado. E nós vamos adicionar as amostras nesse gel. E com o potencial elétrico, a diferença de potencial,
essas proteínas que estão carregadas negativamente, elas vão migrar do polo negativo para o polo positivo. Depois que essas proteínas migram, a gente tem uma forma de saber, porque as proteínas estão... O tampão em que as proteínas estão contidas, ele fica azul, então a gente consegue ver enquanto caminha no gel. Daí quando chega aqui no final do gel, nós paramos a corrida e podemos corar esse gel com um corante que é específico, que ele se liga fortemente a proteínas. Então, o que acontece é que depois que a gente cora, o gel todo fica corado e com uma solução de descorante, só as bandas com proteína ficam visíveis. Então, se a gente for pensar, a gente sempre corre no gel de SDS, junto com as amostras, é um padrão de massa molecular, justamente para a gente ter uma ideia de qual é a massa das proteínas da nossa amostra. Então, por exemplo, aqui a gente teria uma banda aqui, uma banda aqui e uma banda aqui. A gente saberia que aqui é de 100 kilodaltons, aqui de 40 e aqui de 20. É um exemplo. O que acontece é que, dependendo da nossa amostra, a gente vai ter um padrão de bandas diferentes. Então, por isso que essa técnica do SDS-PAGE é muito útil durante o processo de purificação, porque a gente pode ver como está a nossa técnica. Então, se a gente fez, por exemplo, a cromatografia de afinidade, e a gente quer ver a nossa fração da nossa proteína de interesse, o que a gente quer ver é, vou falar como se fosse a amostra 2, seria uma banda maior, uma banda bem expressiva no peso, na massa molecular da nossa proteína de interesse. Então, vamos dizer que seja aqui. Claro que às vezes vem uma proteína aqui, mas ela seria em menor quantidade. Ao passo que uma amostra sem você fazer nenhum processo de cromatografia ou de purificação, ela vai apresentar um padrão de bandas bem complexo, mostrando a variedade de proteínas presentes na amostra. Então, conforme a purificação vai acontecendo, a gente consegue detectar se ela está legal ou não. Daí aqui, por exemplo, a gente pode pensar na nossa cromatografia de exclusão molecular, que a gente pegou, a gente tinha interesse na fração de menor peso molecular, de menor massa molecular, desculpa. O que aconteceria é que a gente teria as bandas mais expressivas por aqui, enquanto que as outras frações teriam as proteínas presentes dessa massa molecular. Então, desse jeito, a técnica de eletroforese ela é muito útil durante o processo da purificação. E pensando, por exemplo, a gente tem uma proteína de interesse e a gente não sabe se ela tem estrutura quaternária ou não. Como a técnica de SDS-PAGE usa o detergente aniônico, vai fazer com que tenha a separação dessas proteínas, dessas subunidades. Então, a gente tem uma proteína que ela tem subunidades diferentes, o que a gente não sabia antes, por exemplo. E agora, com a técnica de SDS-PAGE, a gente consegue saber, porque elas vão se separar. Então, a gente sabe que uma subunidade estaria nessa faixa de massa e a outra mais menor, por exemplo. Então, é só para exemplificar a utilidade dessa técnica para vocês. Então, aqui seria uma foto de um gel corado, né? Depois de estar corado. Então, aqui as bandas, a gente chama de banda, né? Em azul, essas bandas representam proteínas que estão presentes. Então, a gente consegue saber pelo padrão de massa molecular, mais ou menos qual é a massa que está representada nessa banda. E o que acontece é que, dependendo do tipo de amostra que a gente tem, dá para ter uma noção da quantificação, então da quantidade de proteínas que estão presentes. O professor Daniel mencionou na aula passada, que vocês tiveram, sobre as chaperonas de bactérias, que dependendo da temperatura em que elas ficavam, uma proteína aumentava a sua expressão.
Então, se você tem um controle das amostras que você está aplicando, é possível ter uma noção. Por exemplo, eu sei que as chaperonas estão nessa banda aqui. Então, vamos pensar que aqui seriam no tempo zero, em que elas não na temperatura normal, ambiente que elas vivem, e aqui ao lado seria uma temperatura mais alta. Então a gente consegue ver que nessa banda você tem um aumento e você pode correlacionar com a quantidade de proteínas presentes na amostra. Mas é sempre bom pensar que se tem essas proteínas, mais proteínas têm a mesma massa molecular. Então o que acontece é que proteínas de mesma massa vão ficar na mesma banda do gel. E dependendo da sua aplicação, você quer ter uma separação maior ainda e conseguir saber se aquela proteína que aumentou a banda é de fato a sua, por exemplo. Então, para isso, existe a eletroforese bidimensional, que ela justamente vai adicionar uma nova dimensão de separação das proteínas. Então, você tem a separação por massa molecular, mas você também consegue separar as proteínas por ponto isoelétrico, por isso que é bidimensional. Então, primeiro, o que acontece, vou falar rapidamente, só para vocês conhecerem a técnica, que ela chama focalização isoelétrica. Então, o que acontece é que a gente sabe que em determinado pH, as proteínas vão ter cargas diferentes. E o que acontece é que cada proteína tem o seu ponto isoelétrico, como vocês viram, que depende da combinação de aminoácidos, né? E o que acontece é que a gente sabe, né, que as proteínas, se elas estão carregadas, então se elas estão mais negativas ou positivas, quando você aplica um potencial elétrico, elas vão se movimentar através desse polímero, desse gel, para conseguir ir em direção ao polo oposto, né? Então, no caso, se a proteína está carregada positivamente, ela vai migrar em direção ao polo negativo e o contrário também é certo. E o que acontece é que essa focalização isoelétrica, ela se baseia no fato de que as proteínas no ponto isoelétrico, elas não vão migrar, justamente porque você não tem essa força de repulsão e de atração de cargas, né? Então, o que acontece é que quando você tem as proteínas misturadas e elas têm seu ponto isoelétrico próprio, elas vão, quando você estabelece esse potencial elétrico, elas vão ficar retidas numa faixa de ponto isoelétrico específico delas, que elas não vão migrar mais. Então, depois que a gente tem essa focalização isoelétrica, a gente tem as proteínas presentes no mesmo ponto isoelétrico juntas. O que acontece é que tem a segunda fase da eletroforese, que seria justamente separar como se fosse o SDS-PAGE, que separa por massa molecular. Então, o que acontece é que a gente tem pontos específicos, né, para cada proteína, e no caso isso é muito aplicado para a proteômica, em que cada spot é uma proteína, e esses spots podem ser retirados do gel e ser analisados por espectrometria de massas posteriormente. E no caso da quantificação, isso é muito interessante porque a gente pode fazer um gel bidimensional de uma amostra, controle, e outra tratada, outra de paciente, e com isso a gente consegue comparar os spots que representam cada proteína e ver a quantificação entre as amostras. Então aqui no caso a gente consegue ter uma comparação da expressão diferencial de cada proteína presente nessa amostra. Então, gente, agora, fechando a aula, relembrar que a purificação se baseia na combinação de técnicas que exploram as diferentes propriedades da proteína-alvo para isolá-la das demais. Ele tem a cromatografia líquida, que é o método de separação, que baseia na diferença de interação entre a fase móvel e a fase estacionária, e podendo separar as proteínas por tamanho, carga, afinidade e outras características. O método de eletroforese SDS-PAGE é um tipo de eletroforese que permite a separação de proteínas pelas suas massas moleculares, e a eletroforese bidimensional permite a separação de proteínas pela mesma massa molecular e ponto isoelétrico. Então, gente, eu recomendo fortemente, né, vocês leiam os capítulos referentes à purificação de proteínas nos livros, que eles vão ajudar a consolidar esse conhecimento e até dar outros tipos de cromatografia e outras noções sobre o tema. Obrigada!